Oi pessoal, esse é o canal Nós Temas de Clio e hoje a nossa aula é sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma discussão sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre os motivos que levaram até esse conflito, quais eram as situações geopolíticas do início do século XX que degringolaram, para essa situação de conflito mundial. Eu até fiquei pensando depois, coloquei uma blusinha toda rosa, toda fofinha, pra gente discutir um assunto tão pesado como é a Primeira Guerra Mundial. Mas independente disso, de ver a guerra, talvez com olhos de Hollywood, eu sempre gosto de chamar muita atenção dos meus alunos que sempre tem esse clamor pela guerra, Não é uma questão de adorar a violência, mas é uma questão de que a gente acabou voltando o nosso olhar, que foi moldado pelo cinema americano, de que a guerra sempre tem final feliz, de que no final da guerra tudo fica bem, e não é bem assim a realidade dos fatos, Então vamos começar a pensar o que foi que estava rolando, que encaminhou a Europa a iniciar o primeiro grande conflito do século XX. Pessoal, primeiro vamos nos organizar aí. Primeira Guerra aconteceu de 1914 e ela vai ser finalizada em 1918. Nesse período de 1914, o que estava rolando? Primeiro, nós temos o primeiro ponto a ser discutido: neocolonialismo. O que é o neocolonialismo? Se você não sabe, dá uma pesquisadinha aí que em minutos você vai se relembrar porque você já deve ter ouvido falar. É a questão da nova colonização, da segunda grande invasão à África, feita pelos países europeus logo no processo de industrialização da Europa. Por que os europeus migraram de novo para o continente africano, agora não buscando mão de obra escrava e nem tempero, mas eles foram para lá buscando o quê? Matérias-primas, ferro, carvão, dentre outros materiais muito utilizados dentro da indústria e também mão de obra barata, assim como o mercado consumidor. Nesse primeiro momento, o neocolonialismo fez com que as nações europeias dividissem o continente africano e parte do continente asiático como se ele fosse uma grande pizza. Vocês já devem ter visto essa charge, ela é muito famosa, sempre reproduzida em livros didáticos, assim como também já foi cobrado no Enem algumas vezes, Aquela famosa charge onde o mundo é uma pizza e os líderes mundiais fazem a divisão da África e da Ásia, Cada um fica com um pedaço ali para ser explorado. Por que eu estou citando o neocolonialismo? Se eles já tinham feito essa divisão, se eles já tinham iniciado essa nova colonização e exploração da África, nós não podemos esquecer de outro processo histórico que estava rolando na Europa, que é o chamado processo de unificação. O que seria isso? Nós tínhamos na Europa, ainda provenientes de um passado um pouco mais distante, grandes impérios que começaram a se fragmentar, dando origem a novos países, E disso a gente chama de processo de unificação. Nós temos dois países mais importantes para citar aqui, que é a Itália e a Alemanha. Por que nós vamos citar principalmente a Alemanha nesse primeiro vídeo nosso? A Alemanha, quando ela passa pelo seu processo de unificação na figura do herói nacional alemão Otto von Bismarck, o que a Alemanha vai fazer? Ela vai buscar se fortalecer economicamente, geograficamente e socialmente, vamos dizer assim. Um dos primeiros passos da Alemanha é tomar o território da França, conhecido como Alsácia-Lorena. Esse pequeno pedaço de terra vai gerar um problema nem um pouco pequeno, porque ela vai ser o pivô da Primeira Guerra e vai reaparecer lá no conflito da Segunda Guerra Mundial como uma das regiões mais desejadas dentro da Europa. Por que isso acontece? A Alsácia-Lorena é uma região de muita exploração de minério, Então, ela é uma região que, nesse contexto de desenvolvimento da industrialização na Europa, seria um espaço-chave dentro do continente para o desenvolvimento de riqueza. Por isso que a Alemanha foi lá e roubou esse território da França, já fazendo o quê? Causando vamos dizer assim, essa rusga nessa amizade, A Alemanha, ela passa a ser odiada por todo o território europeu, não só pelo roubo da Alsácia-Lorena, mas também pela tentativa de tomada de colônias na África. Então, ela incomoda a França, ela incomoda a Inglaterra, que era a primeira nação industrializada. A gente já tem aqui no canal um vídeo sobre Revolução Industrial, caso você tenha se esquecido um pouco sobre esse assunto, basta você dar uma clicada nesse vídeo. Mas além disso, pessoal, a Alemanha
na figura de Otto von Bismarck, declara o segundo Reich. Vocês já devem ter ouvido falar muito do terceiro Reich por conta da figura do Hitler, que virá aqui no nosso canal nos próximos capítulos, né, nos próximos vídeos. Mas nesse momento, o segundo Reich, ou seja, o segundo Império Alemão, né, ele busca trazer esse ultranacionalismo alemão já nesse momento histórico. Além disso, nós tínhamos também o chamado Império Austro-Húngaro, ou seja, formado, né, pela Hungria e alguns outros países pertencentes aos povos eslavos. Esse Império Austro-Húngaro também já estava se fragmentando e os povos eslavos não se identificavam com o povo da Hungria, né? E estava já naquela necessidade assim de se autodeclarar independente e obviamente isso não ia acontecer de uma maneira pacífica. Com o passar dos anos, né, ali na chamada Belle Époque, né, ou Bela Época, né, o que seria essa Bela Época? Seria o início ali do século XX. Eu sempre gosto de citar para os meus alunos o que eu posso lembrar, professora, na minha cabeça que vai caracterizar a Bela Époque, né? Lembra do Titanic? O Titanic naufragou, né, e navegou em 1912. Então, 2 anos antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter o ápice da industrialização, do luxo, né, como que eu posso dizer para vocês? Da vida boa, né, do europeu, que estava ali com dinheiro no bolso, né, a alta burguesia crescendo cada vez mais, as pessoas tendo acesso a bens de consumo que traziam conforto, como energia elétrica, como o desenvolvimento dos carros. Então eles estavam vivendo, assim, o período mais bacana da Europa até aquele momento. Inclusive, nesse período da Belle Époque, eles também tinham livre circulação por dentro da Europa, ou seja, não precisava ficar apresentando documento para passar de Portugal para Espanha, da Espanha para França. Havia uma livre circulação porque eles estavam vivendo um momento de paz. Então as pessoas viviam para ir a teatros, para visitar parques, fazer viagens como a do Titanic. Quando a gente se encaminha para esse primeiro processo de eclosão da Primeira Guerra, nós vamos ter uma ruptura desse período tão maravilhoso que os europeus viveram, né? Então a gente vai ter essa ruptura e isso vai transformar toda a sociedade mundial, né? Mas principalmente a partir dos europeus, porque com a guerra todo esse sonho, né, de viajar em cruzeiros marítimos pelo mar vai ficar para trás, vai ter que esperar, porque agora o momento é o momento de união da nação para lutar na guerra. Bem, a gente já viu então alguns pontos que fizeram com que a Europa se encaminhasse para a chamada Primeira Guerra, né? Primeira coisa, a gente chama de Primeira Guerra Mundial, por quê? Se não tinha acontecido nenhuma outra guerra antes, tinha sim, vocês sabem muito bem, quem curte história sabe que a história da humanidade é a história de conflitos. Por que a gente chama então de Primeira Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial? Porque ela acabou abarcando todos os continentes do planeta. Meu Deus, todos os continentes entraram em guerra, conflito, se explodiram? Não, não foi isso. Grande parte dos bombardeios, realmente da guerra corpo a corpo, aconteceu dentro da Europa. Porém, a América, a Ásia, a Europa, a África, todos os continentes, de uma maneira ou outra, estavam envolvidos no conflito. Então, isso caracterizou como Guerra Mundial. É claro que na Primeira Guerra Mundial ela não era chamada de Primeira Guerra, ela era chamada de Grande Guerra. Não se imaginava que o ser humano teria a capacidade, né, de alguns anos depois promover um segundo grande conflito mundial. Por isso agora Primeira e Segunda Guerra. Mas vamos continuar então. Neocolonialismo. Independências, né, e formação de novos países dentro da Europa, mudando geografia, mudando questões econômicas e políticos sociais, já estava borbulhando esse caldeirão, né? Então nem todo mundo estava satisfeito dentro da Europa e algumas ações, principalmente da Alemanha, estavam incomodando muito os países ricos europeus como França e Inglaterra. E aí a gente vai ter o que a gente chama dentro da historiografia como estopim para o conflito, que foi o assassinato do príncipe húngaro, né, em Sarajevo por servos, né? Ou seja, nós vamos ter o atentado ao Franz Ferdinando, né? Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que vai tomar um tiro no peito, né? Enquanto ele dava uma passeadinha num carro conversível. A partir desse atentado, desse assassinato, o Império Austro-Húngaro declara guerra e aí começa o conflito. Então, desse episódio
toda a Primeira Guerra se desenrola. Então ele é o estopim. Não podemos nos esquecer que outros motivos já estavam borbulhando ali dentro desse caldeirão de interesses, principalmente econômicos, dentro da Europa. Outra questão que a gente não pode esquecer, que a guerra, pessoal, ela não é só feita de bombas, ela é feita também de ideias, de desejos, né? E é nesse momento que a gente já começa a perceber a força do nacionalismo, né? Hoje a gente escuta muito essa palavra e nem sempre as pessoas estão falando sobre nacionalismo e sabem o que isso significa. O nacionalismo é a tendência de você acreditar que a sua nação é melhor ou superior a toda e qualquer outra. Então, as ideias nacionalistas começam a fervilhar e vão ganhar muito mais, como que eu posso dizer, gás, né? Com a eclosão dessa primeira guerra, desse primeiro conflito mundial. Iniciado o conflito, vamos para a organização dessa bagunça, né? Porque a guerra não é assim, vamos se explodindo e papapá. Dividiu-se em 2 grupos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Sim, eu fico meio gaga, me enrola um pouco para falar essa palavra tríplice, mas enfim, vocês entenderam. A Tríplice Entente, ela era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Opa, não tínhamos falado de Rússia ainda. A Rússia, pessoal, já era um país gigante, mas não confundam se ainda não existia a União Soviética. Estamos falando de Rússia. A Rússia também entrou na guerra ao lado da Inglaterra e da França com o interesse de explodir quem? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Também não falamos da Itália ainda, então vamos por partes. Por que a Rússia se uniu à Inglaterra? Porque a Rússia já estava sendo ameaçada pela Alemanha há algum tempo. Invasão no sentido de roubar territórios, né? Então a Rússia já não estava contente com a Alemanha também não. Então ela entrou para o lado da Inglaterra para combater esse inimigo. E a Itália, assim como a Alemanha, havia acabado de ter a sua formação política, né? Ou seja, sua unidade nacional. E a Itália não se identificava muito mesmo com a Tríplice Entente e tinha percebido na Alemanha vamos dizer assim, um aliado mesmo. Por isso foram para o lado da Tríplice Aliança para lutar. Essas 2 organizações, então, de países, né, passam a ter o conflito entre elas. Quais são as características da Primeira Guerra em questão de guerra mesmo, de luta mesmo, que é o que o povo gosta, né, que gosta de ver no filme, mas na realidade não ia querer viver. A Primeira Guerra Mundial, ela é dividida, né, em fases. Então a gente costuma dizer que de 1914 até 1915, mais ou menos, nós vamos viver a chamada Guerra de Movimentação. Então os soldados saem, né, das suas cidades natais, se encaminham para os frontes. Ou seja, a Primeira Guerra foi uma guerra de característica terrestre. Professora, não se usava avião? Usava, calma lá, já vamos falar disso. Mas grande parte do conflito foi feita em terra. Então os soldados se encaminhavam para as fronteiras. Nessas fronteiras, os soldados cavaram as chamadas trincheiras, que é a principal característica da Primeira Guerra Mundial. Vocês podem observar isso em filmes, em fotografias sobre a guerra. As trincheiras eram buracos cavados, né, na terra. Nesses buracos eram feitas espécies de muros de contenção com sacos de areia, com sacos de terra mesmo. Colocavam-se pilastras de madeira para tentar fazer uma subida do buraco mais fácil. Dentro das trincheiras, eram colocados fios de energia elétrica, fios de telefone, né? Mas isso não significava que esses buracos eram lugares confortáveis, né? Dentro da trincheira a água era podre, né? Eles faziam buracos também mais profundos para que os grandes generais ficassem ali fazendo planejamento do andamento da guerra, né? De movimentação de exércitos, de batalhões. Então, esse ambiente da trincheira, ele foi criado a partir da Primeira Guerra Mundial. Não era um ambiente bom de se estar, né? Se é que tem algum lugar bom para você estar dentro de uma guerra, mas as trincheiras eram extremamente nojentas. Vocês podem procurar na internet algumas cartas de soldados da Primeira Guerra, depoimentos de soldados da Primeira Guerra, para vocês terem uma real noção do que era ficar dentro dessas trincheiras. Alguns soldados passavam meses e meses dentro delas, né? Então a comida era totalmente racionada, comida enlatada, rações, né, que eram colocadas em água para inchar e você comer, água podre e o pior, na minha opinião, né, não tinha como você enterrar os mortos. Então você tá lá emparelhado naquela trincheira,
acontece um combate, vários companheiros morrem do seu lado e você só pode fazer no máximo arrastá-los para longe de você, porque você não pode sair de dentro da trincheira para sepultar esse soldado, porque saindo da trincheira você se torna alvo fácil. Então esses corpos ficavam ali apodrecendo ou sendo comidos por ratos, né? Vocês imaginem o cheiro disso. Outra coisa que eu gosto sempre de salientar para os meus alunos é lembrar as características do inverno europeu, né? Boa parte da guerra foi feita em cima de territórios cobertos de neve, né? E a neve derrete e sobra água nos teus pés. Muitos soldados tiveram a chamada gangrena, que é quando as pernas, né, apodrecem de tanto frio e precisavam de amputações generalizadas. Enfim, a situação ali era terrível, né? Essa guerra de movimento, então, que era da organização das trincheiras, da movimentação de batalhões, ela levou mais ou menos 2 anos. Com o passar dos anos, a guerra começou a se intensificar, obviamente, e novas armas, né, que estavam sendo produzidas a todo vapor com a ajuda da Revolução Industrial, né, que já tinha trazido o uso do ferro, do carvão e de outros minérios para a produção não só de coisa bacana, mas muito de armamento também. É aí que surge o avião, né? Aqui na nossa questão brasileira tem a curiosidade que dizem que Santos Dumont teria se matado, cometido suicídio, né, em decorrente de ter visto a sua maior invenção, o avião, sendo usado na Primeira Guerra. Se isso é de fato verdade, eu não sei dizer para vocês, fica aí a dica para pesquisa. O avião foi usado, dirigíveis foram usados. O que é um dirigível? Aquela espécie de balão que tem um motor. Os dirigíveis eram extremamente lerdos, né? Então eles não eram usados para bombardear nada, mas sim para mapear regiões para a movimentação de batalhão. Uso muito intensivo de canhões, usava-se ainda, né, aquelas armas que carregavam pólvora, mas que tinham uma lança na ponta. Me esqueci o nome dela completamente agora. Baioneta, que bom, lembrei. Ela ainda era utilizada, né? Mas enfim, já apareceu muita novidade na Primeira Guerra em questão de armamento e de utensílios para o soldado. Então, de 15, 16, esses bombardeios e esse armamento mais moderno foi de fato mais usado. No ano de 1917, nós vamos ter uma mudança na Primeira Guerra. Por que a gente vai ter essa mudança? Ou melhor, 2 mudanças, né? A primeira delas é a saída da Rússia do conflito. A Rússia arregou. Por que a Rússia saiu? Primeiro porque, de fato, os seus soldados estavam sendo massacrados. E, segundo motivo, e na minha opinião, o mais importante, é a questão de que dentro de casa a bagunça também já estava rolando. O que nós temos em 1917 na Rússia? A Revolução Russa. Ou seja, isso também é assunto para um outro vídeo, mas só para vocês terem uma noção, além da Revolução Russa ter ocorrido, o país caiu numa guerra civil absurda, então o momento era de voltar-se para o seu próprio país, cuidar da bagunça em casa primeiro, para depois se meter em conflito mundial. O segundo ponto que diferencia, né, e encaminha a Primeira Guerra para o seu fim é a entrada dos Estados Unidos no conflito. Meu Deus, não tínhamos falado dos Estados Unidos ainda. E vocês acham que eles iam ficar fora da guerra? Claro que não. Os Estados Unidos já estavam participando da guerra, não com soldados e nem com armamento, mas vendendo armamento. Isso mesmo. Por que eu falo para os meus alunos o tempo todo? Os Estados Unidos são uma economia de guerra, ou seja, eles ganham muito dinheiro com armamento, eles ganham muito dinheiro se envolvendo em conflitos que geralmente não tem nada a ver com a vida deles e eles estão lá se metendo. Por quê? Porque eles ganham dinheiro com isso. Então, nesse período da Primeira Guerra, né, desses primeiros 3 anos de conflito, qual foi o papel dos americanos? Vender comida enlatada, vender bomba, emprestar dinheiro para a Europa conseguir manter a guerra funcionando. E isso, claro, quando eu digo emprestar dinheiro e auxiliar na guerra, estou falando da Tríplice Entente, né? Eles estavam ajudando a Inglaterra e França no caso. A Itália, outra observação que eu ia até me esquecer de comentar com vocês. Quando a gente se encaminha para o fim da Primeira Guerra, nesse período de 1917, a Itália vira casaca e ela pula para o lado da Inglaterra. Ou seja, abandona o amiguinho Alemanha e Império Império Húngaro e vem para o lado da Inglaterra. Por que a Itália vira casaca? Porque a Inglaterra prometeu para a Itália ceder territórios dentro da Europa para a Itália, enquanto lá do outro lado, a Alemanha não havia prometido nada para a Itália que compensasse ela se manter daquele lado do conflito. Mas voltando a falar dos Estados Unidos, quando eles percebem que a guerra está durando muito,
que essa situação toda não estava tão favorável assim para o lado do qual ele estava auxiliando, que eram os ingleses principalmente, a Inglaterra os Estados Unidos entram no conflito com soldados saudáveis, predispostos, com muito armamento, dinheiro e põe um fim na Primeira Guerra. Ou seja, com o auxílio americano, acaba-se o conflito, né? Destrói-se a Tríplice Aliança, ou seja, vamos dar um nome específico, a Alemanha sai derrotada dessa Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos garantem não só a vitória dos seus parceiros na guerra, né, mas garante também a reconstrução a partir do Tratado de Versalhes desses países e, obviamente, se a Inglaterra, se a França, se a Itália, esses países que dependeram financeiramente dos Estados Unidos estão caminhando bem, esses países vão pagar a conta, ou seja, vão devolver o dinheiro emprestado, vão fazer acordos comerciais que vão favorecer os Estados Unidos. Então, quando é que os Estados Unidos se tornam a grande potência mundial econômica que eles são hoje? A partir da Primeira Guerra. Quando a Primeira Guerra acaba, os Estados Unidos têm dinheiro para receber, têm acordos comerciais para serem feitos, todos que irão favorecê-los. Então, a partir disso, eles passam a se tornar a primeira economia do mundo. Para a gente finalizar a nossa aula, a gente tem que falar sobre o chamado Tratado de Versalhes. Quando a guerra se encerra em 1918, né, e aí fica estabelecido que a Tríplice Aliança saiu derrotada, né, principalmente na figura da Alemanha, é feito o chamado Tratado de Versalhes, né? O nome já diz, essa reunião foi feita no Palácio de Versalhes, na França. Nessa reunião estavam lá todos os líderes mundiais que comandavam os países que estavam em guerra, e ali fica acordado principalmente o quê? O que a gente precisa destacar hoje para a gente relembrar lá quando a gente for falar de Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ficou proibida de ter seu próprio exército, a Alemanha perdeu seus territórios na Europa, que havia roubado, na verdade, né, da França e de outros países. A Alemanha perdeu as suas colônias na África, a Alemanha foi obrigada a indenizar os países que ela tinha atingido, a Alemanha foi obrigada a reconstruir toda a Europa destruída pelo conflito. E o que é o resultado para a Alemanha? Além de toda essa lista de coisas que a Alemanha tinha que dar conta. Inflação, empobrecimento da população, descrédito com o governo, e aí surge a sementinha do mal, que é a ideia do revanchismo. Os alemães, eles, a princípio, vão tentar se reerguer, mas logo posteriormente, com a chegada do discurso do Hitler, ainda na década de 20, né, ali mais ou menos de 5 a 6 anos depois do fim da Primeira Guerra, surge, né, o Mein Kampf, chega no discurso do Hitler uma alternativa, a alternativa da revanche, né, e o novo despertar do nacionalismo. Mas isso é tema para um outro vídeo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre a Primeira Guerra. Lá no nosso site vocês vão encontrar um texto, indicativos de filmes bacanas para vocês poderem ambientar com um olhar, mesmo que do cinema, né, sobre como foi esse conflito. Não esquece de se inscrever no canal, aciona o sininho para você não perder nada. Até mais!